O tema de hoje nos joga, assim, no meio de um dos momentos mais dramáticos e claustrofóbicos da Bíblia. É o anúncio da 10ª e última praga sobre o Egito, lá no capítulo 11 de Êxodo. Uhum. A tensão é palpável, sabe? O confronto entre Moisés e o faraó chegou num ponto de ebulição mesmo. Exatamente. E é crucial a gente lembrar que não estamos pegando a história do começo. Isso aqui já é o clímax. Sim, já foram 9 pragas, 9 avisos, cada um mais severo que o outro. O que a gente lê nesse capítulo, então, não é mais uma negociação, é a sentença final. É o ponto sem retorno. E para a gente mergulhar fundo nas nuances desse capítulo, a gente vai usar um material de apoio riquíssimo. Sim, as Bíblias de estudo. Isso, as anotações e comentários de 2 Bíblias de estudo muito respeitadas, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Para quem não conhece, são edições que vêm com notas de rodapé de teólogos, de historiadores, que ajudam a gente a entender o contexto, sabe? A linguagem. Detalhes que passam batido, né? Exato. Detalhes que passam batido numa leitura mais simples. E essas notas são, assim, como ter um especialista do seu lado apontando conexões que a gente talvez não veria sozinho. Elas mostram como esse evento terrível, que parece surgir do nada, na verdade ele está amarrado a promessas e avisos feitos muito antes. É uma tapeçaria bem complexa. E hoje a gente vai puxar alguns fios importantes. Exato. Para entender o desenho completo... Ótimo, então vamos lá. A cena começa com Moisés entregando a mensagem final de Deus, e ela é brutalmente direta. Eu vou ler aqui os versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha. E todo o primogênito dos animais, a precisão dessa linguagem de arrepiar. Sim, não é uma ameaça vaga, tipo, algo ruim vai acontecer. Não, tem hora marcada, perto da meia-noite. Exato, a hora exata. E a abrangência é total, é democrática no seu horror. Ninguém escapa. Do herdeiro do trono, o topo da pirâmide, até a serva anônima, a base da sociedade. E se estende até aos animais. A mensagem é clara. O pilar da continuidade egípcia, a linhagem, vai ser quebrado. Em todos os níveis. É uma declaração de guerra total, sem espaço para interpretação. Mas uma coisa sempre me intrigou aqui. Por que os primogênitos? Parece tão específico, quase cirúrgico. Imagino que não seja uma escolha aleatória, né? Deve ter um simbolismo poderoso aí. Exato, não é aleatório. E é aí que as notas de estudo abrem a nossa mente. Uma das notas da Holman é genial nesse ponto. Ah, é? Ela nos faz voltar vários capítulos lá para o início do confronto, em Êxodo 4. Deus instrui Moisés a dizer exatamente estas palavras para o faraó. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deixe o meu filho ir. Se você se recusar a deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Espera um pouco. Então isso é um eco direto da primeira ameaça. Exatamente. Não é uma punição aleatória e cruel. É uma consequência direta quase, poética da ofensa original. A lógica é: você não libertou meu primogênito, então eu vou tomar o seu. Isso. Nossa, isso dá uma camada de justiça trágica, de causa e efeito, que eu nunca tinha percebido com essa clareza. Muda tudo. Muda convocamente, deixa de ser um ato de poder bruto e se torna o cumprimento de uma palavra que já tinha sido dada. A nota da Nafert reforça isso ao classificar o evento como o último sinal. O fechamento de um ciclo. O fechamento de um ciclo. A desobediência do faraó que ele manteve por 9 pragas agora resulta na consequência espelhada que foi anunciada desde o primeiro dia. E essa ideia de consequência parece ser a chave para entender outra parte muito estranha do capítulo, não é? Porque no meio desse clima de luto iminente, de terror, Deus dá uma instrução para os israelitas que parece totalmente fora de hora. O ouro e a prata. Exato, ele manda o povo pedir ouro e prata para os vizinhos egípcios. Qual o sentido disso? Parece a pior hora possível para bater na porta de alguém e pedir um favor. É contraintuitivo, mas é uma peça central do que está acontecendo. O fascinante aqui é que as notas tanto da Holman quanto da NAA
explicam que o verbo hebraico usado não é de um simples pedir, como quem pede esmola. Ah, não é? Não. A conotação é de exigir ou reivindicar. É um despojar dos egípcios. A NAA conecta isso a uma promessa que Deus fez a Moisés, lá no capítulo 3, dizendo que os israelitas não sairiam do Egito de mãos vazias. Então não é um pedido de ajuda, é uma reparação. Tipo um pagamento por séculos de trabalho escravo? Exato. É um sinal de vitória total. Pensa nisso. O poder se inverteu de tal forma que os opressores agora estão entregando suas riquezas aos oprimidos para que eles vão embora. Uau! É uma transferência de bens que simboliza uma transferência de poder. É a humilhação final do Egito e a vindicação de Israel. Isso faz muito mais sentido. Mas ainda tem o versículo 3, que diz que o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Mesmo com essa ideia de reparação, como isso funciona na prática? Depois de 9 pragas que devastaram o país, a gente imaginaria que os egípcios estariam cheios de ressentimento, não de favor. E essa é uma ótima pergunta, que nos leva a um detalhe sobre a figura de Moisés. A nota da Holman destaca uma frase no mesmo versículo. Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Isso é fundamental, o status dele. O status dele. O texto diz que Moisés tinha uma moral imensa no Egito. Tanto a elite do Faraó quanto o povo comum o viam como alguém gigante. Ele não era um Zé Ninguém, um líder rebelde escondido nas sombras. Ele era uma figura pública, imponente, respeitada e, principalmente, temida. Ah, então o favor não é necessariamente amizade, pode ser uma mistura de respeito e medo. Exato. Os egípcios olham para Moisés, veem o poder que ele representa e estendem essa deferência para o povo dele. Eles pensam, é melhor dar o que eles estão pedindo e fazer com que eles vão logo, antes que algo pior aconteça. Exatamente. A reputação formidável de Moisés legitima o pedido do seu povo. E a partir daí, o texto constrói um contraste ainda mais forte. Se de um lado a gente tem o caos e a morte no Egito, Do outro a paz. do outro, o versículo 7 pinta uma das imagens mais pacíficas e seguras de todo o livro. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará. Essa imagem é incrível. O silêncio de um cão. É um detalhe tão pequeno, mas tão poderoso. Sim, significa uma tranquilidade absoluta. Uma proteção que vai até as coisas mais triviais do cotidiano. E o texto mesmo explica o porquê. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Essa palavra distinção parece ser o ponto central de tudo. Sem dúvida. É o tema teológico que amarra toda a narrativa das pragas. E a nota de estudo da NAA destaca isso muito bem. Essa distinção não é um conceito que surge do nada no capítulo 11. Já tinha aparecido antes. Já vimos isso antes. Deus protegeu a terra de Gósen das moscas, da peste nos rebanhos, da escuridão. A 10ª praga é apenas o clímax, a prova final e irrefutável de que há uma fronteira divina traçada. De um lado, juízo, do outro, proteção. Certo, o cenário está montado. A praga foi anunciada como consequência, a riqueza foi ordenada como símbolo de vitória e a distinção divina foi declarada de forma inequívoca. Isso nos leva à cena final do confronto. O último cara a cara. O último cara a cara entre Moisés e Faraó, no capítulo. E a confiança de Moisés é total. Ele basicamente diz, seus próprios oficiais virão se curvar diante de mim, implorando para a gente ir embora. É a inversão completa da dinâmica de poder que marcou a história até então. O suplicante, aquele que pedia deixe meu povo ir, agora se tornou aquele a quem se suplica. E aí vem um detalhe emocional que eu acho fascinante porque é muito raro na descrição de Moisés. O finalzinho do versículo 8 diz, e, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. A gente não costuma ver Moisés com raiva. O que essa fúria significa aqui? É um Moisés que perdeu a paciência, que está no limite? É mais do que isso. Se a gente conecta com o quadro geral, a nota da Holman descreve essa ira como incomum. E isso nos dá um vislumbre do lado profundamente humano de Moisés. Ele não é um robô divino recitando mensagens. Ele é um homem que acabou de anunciar uma catástrofe de proporções inimagináveis e está diante da teimosia absurda
de um líder que está conscientemente arrastando toda a nação para a ruína. É uma raiva justa. É uma raiva justa, uma indignação que nasce da consciência do sofrimento terrível que está por vir por causa da obstinação de um homem. E falando em obstinação, o capítulo termina com a frase que é quase um refrão nessa saga toda, né? Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Esse conceito do endurecimento do coração é um dos mais complicados e debatidos. Como é que as notas nos ajudam a navegar nisso? É um terreno teológico complexo. E as notas, tanto da Holman quanto da NAA, são muito cuidadosas aqui. A ideia principal que elas apresentam é que o endurecimento do coração de Faraó por Deus não é um ato arbitrário. Não é como se Deus estivesse forçando uma pessoa inocente a ser má para cumprir um roteiro. Certo. É apresentado como uma ação judicial divina. Uma ação judicial, como assim? É uma resposta à própria teimosia e rebeldia que o faraó já demonstrou repetidamente. Por conta própria. Nos capítulos anteriores, o texto diz várias vezes que Faraó endureceu o seu próprio coração. Ele não é uma vítima passiva nesse drama. Entendi. A ação dele vem primeiro. A resistência contínua dele, a recusa em reconhecer a autoridade de Deus, é o que convida e, por fim, resulta nesse endurecimento judicial. É como se Deus dissesse: você escolheu esse caminho de teimosia, então eu vou confirmar sua escolha e levá-la às últimas consequências. É a consequência final das escolhas dele. Ok, vamos juntar as peças. O que a gente descobriu aqui com a ajuda das fontes é que a 10ª praga não foi um ato isolado, mas o cumprimento de um aviso feito desde o início. Certo. A transferência de riqueza não foi um pedido de esmola, mas um símbolo da inversão total de poder. E a mensagem central, martelada de várias formas, foi a da distinção, da proteção soberana de Deus sobre um povo em meio ao caos total. E a fúria de Moisés nos lembra do peso humano desses eventos divinos, adicionando uma camada de realismo e gravidade à cena. Não são apenas peças se movendo num tabuleiro cósmico. São pessoas com emoções e responsabilidades. Exatamente. Exato. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é provocada por uma nota específica da Naya. Sim, ao comentar os versículos finais, a nota diz algo profundo, que todo esse conflito não se baseava no mérito de nenhuma das nações, nem na superioridade moral de Israel, mas no governo soberano do Senhor sobre todas as nações. Isso abre a porta para uma questão que ecoa até hoje. E qual seria essa questão? A narrativa nos deixa com uma tensão fascinante e talvez desconfortável. De um lado, temos a ação soberana de Deus, que executa um plano que endurece o coração do faraó para demonstrar seu poder. Certo. Do outro lado, temos a clara responsabilidade humana, a teimosia persistente e indesculpável do faraó e até a fúria justificada de Moisés. Isso nos obriga a pensar como esses dois conceitos, um plano divino soberano que parece predestinado e o livre-arbítrio humano com suas escolhas e consequências reais, como eles coexistem em um momento tão crítico como este? É uma pergunta sem resposta fácil. A passagem não nos dá uma resposta fácil, mas nos convida a contemplar esse mistério.